Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão e Planejamento para Médicos em Início de Profissão. Esse curso foi estruturado a partir de uma real necessidade do mercado. Neste tópico em especial, trataremos dos seguintes temas. São eles: marketing e saúde de uma forma bem sucinta e sintética, imposto de renda, noções previdenciárias, gestão financeira e planejamento. É muito difícil, em início de carreira, o médico saber onde investir os seus esforços, ou em publicidade ou em marketing. É difícil até para o médico saber qual a diferença entre um e outro. É muito importante, em um curso como este, que o médico tenha noção desses conceitos. O marketing está associado à estratégia geral, é todo um processo de fidelização do cliente, enquanto a publicidade é mera difusão de ideias. É a questão de tornar público o seu serviço ou o produto que você oferece no mercado. Então, temos uma definição de marketing aqui como sendo o seguinte: o marketing é a arte de planejar o antes, o durante e o depois do processo de vendas. E a propaganda é uma maneira de estimular o cliente a realizar a compra. Ou seja, enquanto o marketing se preocupa com o processo de fidelização do cliente, de forma de oferecimento, a publicidade tem as características de tornar público o seu serviço ou o seu produto no campo da medicina, ou seja, em qualquer outro campo. A cirurgia plástica, a dermatologia e a medicina estética, por exemplo, enviando uma necessaire no pós-operatório ou pós-procedimento ao paciente com os remédios necessários a esse pós, é uma ferramenta muito importante. Também o envio de buquê de flores, no caso de mulheres que se sentem renovadas pelo procedimento feito logo antes. Já no campo da endocrinologia, seria interessante o envio de uma mensagem de texto, onde preocupa-se o médico com a dieta do seu paciente, com a formulação de uma atividade física necessária. A oftalmologia, seguindo a mensagem de texto, também poderia atuar, lembrando o paciente da necessidade de troca de óculos, ou um paciente que tem uma retinopatia grave, por exemplo, estar sempre indo ao médico e consultando com a periodicidade legal para isso. A ortopedia, por exemplo, pode trabalhar com a lembrança da fisioterapia para pacientes no pós-operatório. Todas essas estratégias são estratégias de marketing que fidelizam o paciente. Jamais um paciente vai esquecer um médico que se preocupa com ele estando fora da sua clínica. Sabemos que durante a faculdade, o médico não alcança a mínima informação sobre dinheiro, economia e gestão dos seus recursos. Evoluiremos nesse curso da seguinte forma: agora trabalharemos com dinheiro e posteriormente com planejamento tributário. Então a vida do médico, ela é cíclica. Após o fim da faculdade, ele tem um período que ele precisa gerar receita para se estruturar. Chamamos de fase de estruturação. Após isso, diremos, uma média idade de gestão da sua vida profissional, de procedimento da sua carreira, temos a fase de consolidação. Após isso, temos a fase de mero deleite, onde o médico se planeja para aposentar. Podemos acompanhar na tela 3 receitas infalíveis para o seu sucesso financeiro. Vamos a ela. Os 90% significa que, dos 100% que você ganha, você precisa sobreviver com 90%. Incluídos nesses 90%, seus investimentos. Desde o seu primeiro salário, o médico jamais pode deixar de poupar. E isso por quê? Se você for um radiologista, se você for um oftalmologista ou alguma outra especialidade que dependa de altas tecnologias, com certeza o investimento inicial para a estrutura da sua primeira clínica será muito alto. Então, desde o seu primeiro salário, você precisa juntar dinheiro para que isso ocorra de forma natural e sem pagamento de juros, sem maiores ônus futuros. Essa é a fase de estrutura da carreira do médico, onde o mesmo tem um salário um pouco baixo em virtude do excesso de plantões que você dá e precisa juntar mais. Esses 10% é uma segurança que você precisa ter para despesas adicionais, despesas não planejadas e outras despesas desconhecidas. Já no campo dos 80%, estamos em uma fase
de consolidação da sua carreira, onde você possivelmente já tem a sua clínica ou trabalha em clínica de terceiro, sem a necessidade de muitos plantões para se manter. Os 20% novamente se dá em decorrência da necessidade de juntar dinheiro para uma aposentadoria. Você passou da fase de juntar dinheiro para investir no seu mercado, no seu negócio, na sua clínica, para a aposentadoria, para férias, para deleite. E, posteriormente a esses 80%, temos os 70%. Na velhice, não diremos velhice num campo de velhice de idade, sim de velhice de profissão, porque todo mundo já com 60, 65 anos estará cansado da sua profissão, em virtude da alta demanda operacional cotidiana, precisa conseguir sobreviver com 70% da sua receita. Mas para que seria esses 30%? Justamente para que você tenha flexibilidade para ter o seu deleite, a sua satisfação e o seu lazer. Oito dicas financeiras e imprescindíveis para qualquer pessoa, principalmente para você médico que, na maioria das vezes, não se importa muito com a sua gestão financeira. Geralmente, essa atividade é delegada para esposa, marido, secretária ou outro profissional. Vamos a elas. Número 1, planejamento financeiro. O planejamento financeiro carrega em seu bojo uma peculiaridade de especialidade. Percebam, a pediatria não guarda relação com oftalmologia para dinheiro e investimento em consultório ou clínica ou hospital. Assim, também pode-se dizer que são as especialidades clínicas e cirúrgicas. O investimento em uma especialidade clínica é bem menor que de uma especialidade cirúrgica. Nesse sentido, desde o seu primeiro salário, é imprescindível que você tenha um planejamento financeiro adequado à sua realidade. Número 2, a aposentadoria. Sabemos que é inerente ao brasileiro deixar a aposentadoria quando já está precisando dela. Sabemos que, contemporaneamente, o governo altera a legislação sobre a aposentadoria e não temos segurança jurídica nesse aspecto. O que temos acerca disso é que planeje a sua aposentadoria desde seu primeiro salário, sendo via previdência privada, sendo via investimento em imóveis, fundos financeiros, letras do tesouro, enfim, consulte um profissional que faça o seu planejamento financeiro e dentro dele trabalhe a sua aposentadoria. Número 3, gastos extras. Com certeza, o maior vilão do planejamento financeiro. Todo mundo sabe quais são os seus gastos cotidianos. Parcela de carro, casa, escola de filho, enfim, todos têm conhecimento do que se tem a pagar. Entretanto, aquele gasto extra, um restaurante caro, uma roupa um pouco mais cara, um presente, esses são os vilões do seu planejamento financeiro. Gerencie-os. Parece até uma bobagem, mas uma forma muito importante de gerenciá-los é: pega aquele espetinho de ferro que geralmente ficava nas padarias antigamente, e para todo gasto você espeta lá na sua casa, para que depois, no fim do mês, você consiga fazer uma planilha dos seus gastos. Dessa forma, você vai conseguir gerenciar gastos extras, seja em uma planilha normal ou em um software especializado. E para isso já existem muitos softwares no mercado, inclusive gratuitos, já que estamos falando de planejamento financeiro. Ainda associado ao número 3, mas avançando em termos doutrinários financeiros, o número 4 se relaciona à separação de dinheiro para despesas extras. As famosas vilãs do planejamento financeiro. Como funciona isso? Carregue no bolso todo o dinheiro que você precisa para passar o mês, a semana ou a quinzena, para que você não usufrua de cartão de crédito e débito de forma desenfreada, de forma não administrada. Se você conseguir ter no bolso, ter na carteira, ter em mãos o dinheiro a ser gasto com esse tipo de despesa, você automaticamente estará se doutrinando, se planejando acerca desse tipo de despesa. Número 5. Negocie as suas dívidas.
Sabemos que o endividamento brasileiro caminha a passos largos e a toda publicação, seja do Serasa ou outros órgãos de restrição a crédito, somente há evolução acerca desse tipo de problema brasileiro. Ou seja, se você faz parte do rol de devedores, não precisa se envergonhar. O que você precisa saber é que administre as suas dívidas. Seria bom contratar uma assessoria especializada, talvez um advogado, para que você tenha economia. Por quê? Principalmente, existe um acúmulo de juros com dívidas não negociadas. E quando eu falo negociar dívidas, não é ir ao banco e fazer um contrato da diferença de dívidas que você tem em N contratos diferentes. Não. É fazer uma administração de forma planejada, contemplando o seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa quer dizer quanto você ganha, quanto você paga e como você vive com isso. Comprar somente o necessário, conforme preconiza o número 6, talvez seja uma tarefa muito difícil na atual sociedade consumista a qual vivemos. Você precisa entender que, seja para a sua profissão ou para a sua vida particular, comprar somente o essencial fará com que você alcance seus objetivos de forma mais rápida e objetiva. Número 7. Pagamentos à vista. Quase impossível no mercado brasileiro atual. A coisa mais rara de se ver hoje em dia é um pagamento à vista, seja do que for. Existem parcelas de R$10 em 10 vezes em faturas de cartão. Iniba da sua vida esse costume pernicioso. Afaste-o. Com certeza você colherá frutos desse comportamento adequado. Número 8 e final. Fuja dos bancos de varejo. Temos nos bancos de varejo um oferecimento de produtos pré-moldados, ou seja, produtos que você contrata sem escolha. Sendo assim, ao ir a um banco contratar um produto para melhor investimento, o ideal é que você contrate uma corretora ou uma agência de investimentos. Existe um mito brasileiro que toda e qualquer agência de investimentos ou corretora trabalha no mercado de renda variável, qual seja, a Bolsa de Valores. E não é verdade. Muitas corretoras trabalham com o resultado ao cliente e elas ganham um mero percentual do resultado atribuído a você. Ou seja, a sua rentabilidade está associada ao lucro da corretora, quando nos bancos de varejo pouco importa a rentabilidade. O que eles pretendem é oferecer um mero produto pré-moldado e geralmente via contrato de adesão. Neste módulo, você aprendeu dicas sobre planejamento financeiro, visando o equilíbrio entre receita e despesa. Organizando a carreira desde o início, o médico garante recursos para investir na profissão, vida pessoal e na futura aposentadoria. No próximo módulo, aspectos importantes sobre imposto de renda e previdência social.